Fala galera, hoje eu vou fazer algumas operações aqui em opções binárias. Vou fazer algumas marcações aqui no gráfico de USD/JPY, porém o que eu mais gosto de operar é o Euro/USD. Ele tende a respeitar mais as figuras gráficas, né? Ele respeita mais as análises. Eu acelerei o vídeo um pouco em 2x para poder ficar um pouquinho melhor e também dar menos tempo, né? Como vocês podem ver aí, eu traço algumas linhas de suporte, outras de resistência. Faço uma olhada no Fibonacci, no USD/JPY, porém está bem devagar, payout não tão satisfatório. Essa conta é uma conta com uma banca baixa e está em dólar, então eu opero com mão baixa até por causa do horário e pela volatilidade está não satisfatória. Eu também dou uma olhada nos outros pares de moedas, faço uma operação no GBP, se eu não me engano, GBP/JPY. Aqui eu reparei um canal de alta, como vocês podem ver, tá nitidamente fazendo um canal de alta, né? Subindo, fazendo cada vez fundos mais altos e topos mais altos. Então eu tracei esse canal aí, apesar de ter vindo de uma queda ali expressiva, mas estava dentro de um canal aí, um gráfico de 4 horas, né? Olhando sempre do gráfico maior para o gráfico mais menor, no caso começando do 4 horas e reduzindo aí para o 15, depois para o 5, e a depender do seu operacional você pode abaixar para 1 minuto e fazer suas entradas em 1 minuto. No caso aqui eu fiz operações em 1 minuto e 5 minutos. No M1, pode ver como tem um canal de baixa. Ele meio que rompeu e não conseguiu fechar acima do rompimento, né? Meio que não conseguiu. Porém, eu abro uma ordem de seria no caso comprado na bolsa de valores normal. Porém, aqui a gente usa o termo de acima, ou seja, eu abri uma ordem acreditando que vai subir. $1 de ordem. E então a gente aguarda na operação perto da linha da resistência, digamos assim, da LTB. Porém, como ela está também num suporte, que no caso rompeu essa resistência anterior, e aí fez um pequeno suporte, mostrando também força compradora, eu realizei operações com tendência de alta, acreditando na subida do ativo aí. Como vocês podem ver, deu a vitória. Eu aguardo para ver se não aparece mais uma oportunidade nesse mesmo gráfico. Dessa vez eu abro uma operação com Soros nível 1, porém eu abri na vela errada e para o time errado. Então meio que ocasionou esse loss aí que vocês vão ver na sequência.
Eu gostaria de aproveitar para falar que opções binárias é complicado, né? E eu estou operando no digital, né? Nessas operações aí foram no digital, devido ao payout estar um pouquinho mais favorável. Porém, é complicado, né? No mês de dezembro, a corretora, se é que podemos chamar de corretora, a iKey-Option, ela retirou, né, as opções de retirada de saque para contas, né, brasileiras aqui por real, né? E assim, por exemplo, teve uma conta que eu estava operando e eu acabei, sem poder retirar esse valor, eu acabei continuando operando, porém num período horrível, né? E a plataforma, ela meio que estava dando bastante delay nas minhas entradas, aparentemente proposital. Várias sequências de lojas seguidas, mais de 10 lojas seguidas, o que é algo inacreditável, né? Visto que pela probabilidade a gente tende a errar várias, mas também não tanto sem acertar uma, né? Então é complicado. A iKey-Option não vai deixar a gente sacar dinheiro assim tão, tão fácil, né? Eles tentam complicar um pouquinho. É por isso que é importante, caso você for operar nesse tipo de mercado, criar uma conta com o mesmo endereço, por exemplo, para depositar, por exemplo, pela Skrill ou pela Neteller, usar o mesmo e-mail da conta da iKey-Option para evitar qualquer problema. Bom, eu abri a operação agora para M5 e vocês podem ver, né, que ela já tentou subir ali, mas a vela de M1 retraiu. E eu pensei aqui no topo, né, no topo mais próximo, seria meio que o objetivo ali para alcançar. Muita gente começa operando aí opções binárias pela facilidade, né, de fazer as operações, de depositar, menos burocracia. Então, esse mercado, né, essas empresas, elas têm dado essa facilidade das pessoas entrar no mercado. Porém, se você tem uma condição um pouquinho melhor, por exemplo, você tem uns R$ 1.000 para começar, sei lá, vai para B3, mini índice, ou para mim você quer menos alavancado, você tem algumas possibilidades. Por exemplo, abrir uma ordem, botar um stop alvo e um stop, no caso o stop loss e o stop gain, né? E aí foi, sei lá, 100 pontos a favor, 150 pontos a favor, 200 pontos a favor da sua operação. Você simplesmente já pode colocar o seu stop loss num ponto de entrada ou já num stop gain, o que te dá menos risco também, né, na operação. E aqui nas opções binárias, opções, né, que a gente está observando aqui, a gente acaba tendo o tempo, né, esse fator de tempo que acaba meio que complicando nossas operações, né? Ele meio que ajuda e não ajuda, porque, por exemplo, como você viu na operação anterior, né, após o término do timer, né, de determinado loss, ele veio e subiu. Ou seja, o fator tempo ele é bom e ruim, né? Por exemplo, aqui, ó, eu tinha aberto uma ordem de compra ali, né, de subir. Ele deu essa esticada, eu encerrei a operação com 3 centavos a menos de prejuízo, né? Porque se eu tivesse esperado, eu teria tomado um loss de 1,78, mas como eu vendi antes, eu tomei um loss só de 1,75. Mas a gente vai fazer outras operações aqui, né? E buscar a próxima oportunidade. O objetivo, né, e o ideal é não ficar desesperado, procurando que nem doido por uma outra oportunidade, né? Porque muitas vezes, muitas pessoas também acabam fazendo operações seguidas sem um motivo racional por detrás. Não tem
uma prévia ideia do motivo daquela entrada. Só faz para tentar recuperar o que perdeu. E é aí que acaba você perdendo muito mais. E é como você pode ver no GBP/JPY, tentando voltar lá para cima, né? Depois de ter me dado aquele loss. Mas bola para frente sempre, né? Tomou loss, esquece. Não, o ideal, né? O interessante é que você não pense e não pense assim. Você teve uma vitória, você comemora. Você teve uma derrota, né? Você fica triste. Menos sentimento nas operações. Apenas abra a operação, tente controlar o máximo possível o seu emocional para evitar ter problemas aí no psicológico. Porque quanto mais a gente deixa o nosso psicológico ser abalado, mais dinheiro a gente pode perder. E também é ruim pra gente, né? Que a gente fica 1 dia, 2 dias, 3 dias com o psicológico abalado. Bom, nessa operação aqui, eu abri uma operação para high, né? Acreditando que ia subir. Porém, né? Ele me deu essa enganada aí também. Acabou que ele não concretizou naquela mesma vela. Que no caso foi para M1. E logo em seguida ele vai lá e sobe. Mas enfim. Eu tô com um loss então de $1. No caso foram 2 operações que deram loss, né? Uma foi com Soros, nível 1. Então, prejuízo de $2. E o lucro que tinha dado naquela primeira operação de 81 centavos. Vamos para a próxima operação, né? Buscando a próxima oportunidade. A gente está aqui no EURUSD e ele está tentando chegar naquele suporte, né? Nessa região de suporte aí. E o que eu estou observando nele? Né? O que dá para a gente observar? A vela de M5 ela está esticando, né? Ela abriu naquela terceira vela, né? Antes aí, ó, essas 3 últimas velas foram a abertura da vela de 5 minutos e ela está descendo, tentando descer. Só que quando ela chega nessa região, onde ela está agora, pode notar que começa a brigar o preço, ó. Tenta descer, tenta subir, tenta descer e tenta subir. E essa briga, né, você pode perceber que como ela está mostrando força compradora, né, e está numa região de suporte, está mostrando força compradora, que é o mais importante, região de suporte. Então eu abri, né, uma ordem para acreditando que vai subir, né, vai fechar acima do preço de entrada. E vamos ver o que acontece. Ela começa a brigar, né, com a força compradora tentando segurar e a força vendedora tentando levar para baixo. Porém, como é uma vela de M5, eu vi que ela já estava esticada também, né, aproveitando essa questão, né, a vela de M5 ela estava já um pouco esticada. E aí, aproveitando esse cenário da vela esticada, força compradora, região de suporte, então eu entrei com essa ordem acreditando que vai subir. E logo em seguida você vê que ela dá uma esticada para baixo. A força vendedora ela tenta levar o preço para baixo. Então, pode reparar que deu essa esticada para baixo. O preço desceu bastante. Porém, também tudo aí é região de suporte. E olhe só a força compradora, como ela entra em cena e bota o preço de volta para cima. Fazendo aí um candle invisível, uma vela invisível, né? Acabou fechando um doji ali. Ou seja, ela desceu, mas formou um doji, ou seja, aquele pavio ali é um candle verde invisível, que muita gente não repara. Porém, como é M1, não é algo tão observável assim, né? Tão confiável, mas mostrou força compradora na região. Então, acreditando nessa força compradora, eu abri mais uma ordem, porém com $1 devido à briga, né? Por estar numa região de suporte, mas a força vendedora está tentando colocar o preço para baixo. Então, como vocês podem ver, foi apenas $1, garantindo pelo menos aí uma parte daquele lucro da operação anterior de $3, que foi 2,34 de lucro, mais ou menos, recuperando aí os $2 que eu já tinha perdido nas 2 operações anteriores. E agora a gente aguarda, né, essa operação terminar. E a gente vê aí que está brigando. Fez um doji. Se essa vela subir,
faria um padrão de estrela da manhã, que seria muito interessante, né? Devido a estar numa região de suporte. E a tendência geral, né? Se você olhar o gráfico pelo um tempo gráfico maior, é uma tendência um pouquinho de alta. Então, também favorece as operações, né, de alta, né? No caso, call. E aí a gente pode ver essa vela dando uma esticadinha para cima, mostrando que a força compradora realmente estava preponderante nessa região do gráfico, né, do preço. E aí ocasionou mais uma vitória aí para a conta, finalizando as operações com um resultado final de $1,16. Como é uma conta baixa, eu não vou alavancar tão forte assim, né? O que vale, por exemplo, são 5% mais ou menos aí da banca. Então é um resultado satisfatório e a gente vai aos poucos subindo essa banca. Bom, pessoal, agradeço a atenção de vocês, espero que tenham gostado. Um abraço.